Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor, que bom estar aqui com vocês, prazer em conhecer essa casa. A gente já tem se conectado, se encontrado, eu e o pastor Oliveira em alguns lugares em comum, e que bom poder vir aqui. Eu vim há um mês atrás, sabia? Eu estava tão ansioso por esse dia que em fevereiro, no dia 22 de fevereiro, eu parei o carro aí dentro. Falei, hoje é o dia. O pastor, meu, não é hoje não, é mês que vem. Eu falei, relaxa, eu só vim conhecer o caminho, ver como é que estão as obras. Já tinha descido caixa de livro, já tinha entrado, já estava tomando café. E se o pregador faltasse, eu ia pregar, né? Ele deu sorte de vir no dia, que eu sou fominha, se ele tivesse faltado, eu ia pregar. Que bom estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Samuel Coelho, eu tenho 36 anos de ministério. Aí você deve estar olhando, quantos anos você tem? 36. Eu sou filho de pastor, sobrinho de pastor, neto de pastor. Nasci na igreja e sempre quis ser pastor. Nunca tive dúvida que eu ia ser pastor. E não foi falta de oportunidade. Falei com o pastor, joguei futebol no Corinthians até os 15 anos, porque eu morei aqui. Passei para a Academia Militar de Agulhas Negras e não fui, porque meu pai foi militar e me levou lá, ia ser oficial do exército, hoje ia ser um tenente, alguma coisa assim, ganhar tubos de dinheiro. Fui advogado, sou advogado, tive empresa, tudo que você possa imaginar. Eu abri mão para provar que não existe coisa melhor no mundo que servir ao Senhor. Nada melhor, nada melhor. E é nesse mundo todo de igreja que eu fui criado, sou apaixonado. Escrevi um livro há um ano, que na verdade é um livro que eu venho escrevendo há muito tempo, mas há um ano eu tive tempo de escrever. Eu dou palestras para igrejas há muito tempo sobre revitalização e para empresas e igrejas sobre revitalização. Todo mundo em algum momento da vida vai viver uma crise no seu crescimento que pode gerar um declínio e morte. Isso acontece com uma gente, eu tenho 36 anos e há um ano e meio atrás eu comecei a perceber que meu cabelo estava caindo. E como você pode ver nessa distância, a minha cabeça ela é um pouquinho maior do que o restante do corpo. Então não ia ficar legal essa cabeça careca. Então eu fiquei preocupado e comecei a orar. Graças a Deus lá na igreja tem uma irmã que trabalha com revitalização capilar. Isso é sinal de que eu estava ficando velho. Aí ela começou a fazer umas massagens, cantar umas músicas para o meu cabelo, passar uns olhinhos lá bacana, e ele começou a crescer de volta. Glória a Deus, porque não ia dar certo essa cabeça grande sem cabelo, né? Quem é bonito pode ficar careca igual o pastor Oliveira. Eu não dá não, senão ia ficar estranho. Isso acontece com a gente, acontece com a nossa empresa, acontece com o nosso casamento, acontece com a nossa igreja, faz parte da vida. Agora há uma maneira da gente virar a curva, isso é a revitalização. A gente precisa revitalizar, trazer nova vida. Quando Jesus se encontra com Nicodemos fica louco, fala assim, eu vou morrer mesmo. E aí Jesus fala, não, relaxa, você pode nascer de novo. Você pode nascer de novo. Nicodemos, mas por acaso eu vou entrar na barriga da minha mãe? Como que eu posso? Eu sou um homem adulto. E aí Jesus fala assim, não, Nicodemos, você não vai entrar na barriga da sua mãe, porque quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus deu para a gente uma oportunidade de viver para sempre. Isso é revitalização, isso é nascer de novo. E no livro eu vou falar, isso é um livro para líder, para empresário, para quem gosta de servir na igreja. Se você quiser, vai estar lá atrás, estou à disposição. Eu não sou vendedor de livro, mas eu te garanto que não existe livro melhor no mercado sobre gestão de pessoas, gestão de equipes, revitalização de vidas e de negócios. Não é porque eu escrevi não, mas também porque eu escrevi, porque eu sei a fonte, tá bom? Sou casado, eu sou o cara mais feliz do mundo, porque eu sou casado com uma esposa e tenho 3 mulheres lá em casa, além da minha esposa. Então eu sempre gostei de mulheres. Como eu fui criado, eu nunca tive problema com isso, né? Tem gente que na caminhada, alguns que tem dúvida se gostam de mulher. Eu nunca tive esse problema. Alguém teve esse problema aqui? Não levanta a mão não, por favor. Se você teve esse problema, não levanta a mão. Mas se você não teve, também não levanta a mão. E aí lá na igreja eu aprendi assim, porque meu pai é pastor, minha tia é pastora, e a minha tia sempre foi muito próxima da gente. Ela falava assim, Samuel, você precisa orar pela sua esposa.
E eu, tá bom, tia, vou orar pela minha esposa. E aí eu orava, Senhor. Aí chegava uma menininha loira na igreja, Senhor, me manda uma esposa loira, Senhor, como eu queria casar com uma loira. Aí uma semana depois, que adolescente é assim, né, aparecia uma ruiva, Senhor, uma ruiva, Senhor, tudo que eu queria era uma ruiva. Uma semana depois apareceu uma morena, Senhor, uma morena, Senhor. E um dia eu vi que essa oração não ia dar certo, porque eu estava confuso demais. Eu era adolescente, faz parte. Eu falei, Senhor, eu quero casar com a mais bela das mulheres. E essa é a Késia, minha esposa. Lá em Jó 42 diz que as filhas de Jó eram as mais belas mulheres do mundo. Deus ouviu minha oração, viu? Então relaxa, Deus vai ouvir sua oração também. Fala para quem está solteiro do seu lado, Deus vai ouvir sua oração. Deus vai ouvir sua oração. Relaxa, só relaxa. E como eu gosto muito de mulher, Deus me deu 3 filhas, Esther, Elis e Eloá, que nasceu dia 3 de março, ou seja, ela tem 19 dias. E pode ter certeza que se ela estiver me ouvindo lá em casa agora, ela está quietinha, porque ela conhece a minha voz. Se ela estiver dormindo, melhor ainda, ou não, porque se ela estiver dormindo agora, ela não vai dormir à noite. Então que ela esteja acordada me ouvindo, viu, Eloá? Acorda e me ouve para eu poder dormir à noite. Muito bem, abra sua Bíblia comigo em Josué, depois da minha apresentação, porque eu não nasci do nada, nem sou filho de chocadeira, nem extraterrestre, eu tenho família. Eu vi que vocês também gostam de família e oraram por família, né? Então você precisa conhecer a minha família para saber quem é esse louco que chegou aqui. Tem família, tem pai, tem mãe, é casado, tem filha e é feliz para chuchu por conta disso. Falo pouco, porque tem 4 mulheres em casa, mas ouço bem. Josué 4, eu vou ler na NTLH, eu acho que vai aparecer aqui na NVT, mas não tem problema, você pode acompanhar. Eu posso ler na NVT também, na hora da pregação vou ler na NTLH. Se você tiver sem a sua Bíblia ou aplicativo, pode acompanhar aqui, e depois eu leio na hora da pregação a NTLH. Diz assim, olha: quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens: peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio, levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras no meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde haviam parado os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio, até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor transmitidas a Josué por Moisés. E o povo se apressou em atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor, enquanto o povo observava. Os guerreiros da tribo de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram a frente dos israelitas, armado conforme Moisés havia instruído. Esses homens, cerca de 40.000, estavam armados para a guerra, e o Senhor ia com eles enquanto avançavam para a planície de Jericó. Naquele dia o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado
libertado Moisés. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que levem a arca da aliança, que saiam do meio do rio. Então Josué ordenou: saiam do meio do rio. Assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do leito do rio e pisaram em terra seca, a água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Foi ali, em Gilgal, que Josué ergueu o monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas: no futuro seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor, seu Deus, secou o rio diante de seus olhos e manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez no Mar Vermelho, quando o secou, até que todos vocês tivessem atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês temam o Senhor seu Deus para sempre. Até aqui, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar na sua casa. Nós te agradecemos porque temos o privilégio de te adorar. Fizemos isso com as nossas canções, com a dança, com a entrega de dízimos e ofertas, e agora faremos ao ouvir a tua voz. E a minha oração, Senhor, fala ao nosso coração, porque a tua palavra é alimento para as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus, amém. Olha, eu não sei você, mas eu imagino que talvez um dos grandes líderes que mais tiveram desafios na vida dele foi Josué. Começa que o ministério de Josué começa após a morte do maior líder da história de Israel, Moisés. Até hoje os israelitas, anos depois, milhares de anos depois, se lembram de Moisés. E substituir um líder extraordinário é uma das piores tarefas da vida. Eu sou neto de um dos maiores pregadores, sou sobrinho de um dos maiores pregadores do Brasil, pastor Silmar Coelho. Ele é pastor há mais de 50 anos, prega o Brasil inteiro, prega para líderes a vida toda, fala de família. E eu sou filho de um bispo, um pastor de pastores de uma igreja de 130 mil membros. Eu sou pastor da igreja que esses dois homens foram pastores. E gente, já é um desafio enorme substituir o Silmar e o Simvaldo. Eu fiquei imaginando substituir o Moisés. É nesse ambiente que Josué é chamado para liderar e conduzir o povo de Israel para nada mais, nada menos do que conquistar uma terra. Porque Moisés atravessou o mar e andou no deserto. Agora Josué precisou conquistar a terra, e essa terra não era qualquer terra, era a terra prometida. E nessa terra prometida, porque a promessa é legal, a promessa é bacana, mas a terra prometida só tem Jericó, só tem um monte de exército, só tem um monte de inimigo. É nessa terra que Josué vai liderar um povo que nunca foi treinado em batalha. Porque beleza, vamos lá, liderar o povo de Israel para conquistar a terra prometida, mas eles passaram 40 anos sendo treinados em batalha. Não, eles passaram 40 anos rodando no deserto. Não, beleza, eles ficaram 40 anos estudando estratégia de conquista. Não, eles ficaram 40 anos só rodando e adorando a Deus. Não, mas eles ficaram 40 anos fazendo musculação, pastor, eles estavam fortes. Não, eles ficaram comendo pão e frango. Já imaginou todo dia o seu almoço, café fosse McChicken? É legal, uma vez ou outra é bacana, mas todo dia, 40 anos, essa é a vida de Israel. Ah, pastor, não era só isso? Claro que não, tinha os animais que estavam lá e tudo mais, mas a provisão era McChicken para a galera, era isso que tinha, era isso, 40 anos. E agora foi nada mais, nada menos, Moisés morre e Josué precisa conduzir o povo de Israel para a terra prometida. A beleza da história é que a promessa já foi feita. Deus falou assim: Josué, seja forte, seja corajoso, porque você vai conquistar a terra prometida.
Eu tenho uma palavra para você, você vai conquistar. Eu tenho uma palavra para você, o território de Israel a partir de agora será expandido. Todo esse lugar vai ser conquistado por vocês. O lugar onde vocês pisarem será conquistado com vocês. Essa é a palavra de Deus para você. Agora você precisa fazer algo. Eu não sei se você começa a perceber o que Deus está querendo falar contigo nessa noite, mas a vida é feita de desafios. A vida é feita de muitos desafios. Eu estou num desafio enorme. Eu tenho que pagar hoje, até o dia 30 desse mês, o dobro daquilo que eu tenho de dinheiro. Imagina, eu não estou falando da minha vida, estou falando da igreja, que é um pouquinho maior o dobro do que eu. Se fosse na minha vida já era difícil para Juju, agora na igreja é uma coisa muito maior. E todo dia eu estou lá, Jesus, que coisa doida, que loucura, Senhor, me ajuda aí. Só que eu tenho uma palavra. Cheguei aqui na primeira música, foi cantada que ele é o Yahweh Jireh e vai prover de novo. Eu falei, ponto, Deus já falou comigo, já posso ir embora, nem preciso pregar. Ele já falou, porque ele me deu uma palavra, pastor. Ele falou assim: relaxa, menino, eu estou contigo, você vai fazer, vai fundo. Só que entre a palavra e o cumprimento dela tem um processo. Entre a palavra profética liberada e o cumprimento dela tem marcos que precisam ser estabelecidos. E por que os marcos servem? Porque os marcos, eles são um padrão, eles são um monumento, eles são um obelisco que diz assim: olha, aqui alguma coisa terminou e aqui alguma coisa começou. É para isso que serve um marco. Quando você vai lá, por exemplo, para a divisa do Brasil com o Uruguai, no Rio Grande do Sul, você vai ver uma pedra. Na cidade de Santana do Livramento, de Uruguaiana, você vai ver uma pedra, um obelisco pequeno. De um lado tem um brasão do Brasil, do outro lado tem um brasão do Uruguai. E aí você fica com o pé no Brasil, outro pé no Uruguai, um pé no Brasil, um pé no Uruguai. Quem é o besta que nunca fez isso? Eu fiz várias vezes isso. Aí você tira uma fotinha meio a meio. Mas para que serve aquela pedra? Aquela pedra serve para dizer assim: ei, aqui acabou o Brasil, aqui começou o Uruguai. Terminou um território, começou um outro território. Às vezes é um rio, aqui entre o Guarulhos e São Paulo tem um rio ali, e esse rio significa: aqui acabou o Guarulhos, aqui começou São Paulo. É só isso, aquilo é um marco natural, um marco sobrenatural, mas tem um marco. E Deus faz isso com a gente. Sempre que Deus quer expandir a gente, Ele faz marcos, Ele estabelece marcos. Para que servem os marcos? Para lembrar a gente dos dias antes da expansão. Porque deixa eu te dizer, você pode estar olhando aí para o lado e vendo algumas cadeirinhas vazias, mas pela minha experiência, pelos meus 36 anos de igreja, plantando igreja e sendo filho de plantadores de igreja, em pouco tempo esses lugares vão estar cheios. Agora, é o que a gente faz nesse momento, quando as cadeiras parecem estar vazias, é quando você faz, quando você está plantando a sua empresa, iniciando um projeto, é quando você faz, quando seu filho, é o que você faz, quando seu filho ainda não se converteu, que o seu marido ainda não se converteu, que vão te sustentar no dia que ele se converter. Porque se você não estabelecer esses marcos, você pode se orgulhar. Se você não estabelecer esses marcos, você pode pensar assim: fui eu sou bom demais. Agora, quando você estabelece marcos, olha o que Josué fala lá no finalzinho do capítulo. Ele fez isso, ele estabeleceu marcos, versículo 24, para que todos saibam que foi a mão poderosa do Senhor que fez isso. Deixa eu dizer algo: a expansão que Deus vai fazer na sua vida é uma expansão tão extraordinária, que no futuro falarão assim: olha, eu não sei explicar, ele é um menino, ele é uma menina, ele é um jovem, ele é um velho, ele é um pobre, ele não tem capacidade. Isso é uma obra do sobrenatural. E aí você vai falar: de fato, é uma obra do sobrenatural, é uma obra do Deus Todo-Poderoso. Agora, para que isso aconteça, a gente precisa estabelecer esses marcos, que é para dizer assim para a gente mesmo no futuro, assim: olha, opa, Deus foi que fez isso, não fui eu. Agora acompanha comigo o texto, versículo 5 diz bem assim, olha, primeiro marco que Deus estabelece, o primeiro marco desse texto, versículo 5, leia comigo, diz assim, olha, e lhes disse, Josué, vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor seu Deus, cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro,
serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Veja o que Deus falou para Josué fazer, diferente de Moisés, porque a ordem para Moisés era: diga ao povo que marche, mas Moisés foi lá, pegou a vara e pimba, e deu uma varada na água e o mar vermelho se abriu. Josué já tinha aprendido a lição, já tinha aprendido com os erros de Moisés, e quando Deus falou assim: olha, coloca a arca da aliança nos ombros dos sacerdotes, e quando eles pisarem o rio Jordão, ele vai se abrir. Josué ouviu e obedeceu, ele não tocou. Agora o povo de Israel, os sacerdotes abriram quando eles passaram com os pés o rio Jordão, e eles estão lá no meio do rio Jordão aberto, e estão parados no meio do rio Jordão, e Deus fala assim: ei, mande que os líderes, 12 líderes, um para cada tribo de Israel, peguem pedras no meio do Jordão, e pedras que eles coloquem nos ombros. É isso que está escrito aí na sua Bíblia ou só na minha Bíblia? Ele fala assim: e carregue-a sobre o ombro. Está na sua Bíblia aí? Ah, então tá. Agora, você já viu alguém carregar pedra no ombro desse tamanho? Vou carregar uma pedra no ombro. Faz sentido? Se fosse desse tamanho, eu carregava assim, e Deus mandaria: pega a pedra assim. É isso. Se vai carregar no ombro, ela é grande. Você já viu um homem carregando um saco de cimento? Lá na obra, toda hora a gente tem que carregar saco de cimento. Eu fico torcendo para eu nunca chegar nessa hora, mas de vez em quando eu chego. Quando eu chego, está todo mundo carregando saco de cimento, eu fico: ai, vou ter que carregar um saco de cimento. Aí vai lá o pastor, e aí pega o saco de cimento, e o pastor não foi treinado para carregar saco de cimento, ele não tem as manhas de carregar saco de cimento, é todo desengonçado. Aí vem os pedreiros, ajuda: não, vou ajudar aí, pastor. Não, vou carregar, porque eu tenho que fingir que eu sou forte, que eu sou um líder, né? Não, eu vou carregar. Não, então a gente coloca aí para o senhor, aí coloca aqui no meu ombro, aí coloca aqui no meu ombro, aí eu saio carregando aquele saco pesado no ombro assim, né? Levando aqui. Por que eu carrego no ombro? Porque é pesado, e eu não vou conseguir carregar um saco de cimento assim, então eu ponho no ombro, e aí chega lá do outro lado, eu jogo o saco de cimento. Agora eu te pergunto: quem carrega um saco de cimento no ombro fica como depois? Andando assim, né? Pastor Samuel anda assim, depois carrega um saco de cimento no ombro. Como é que fica a minha camisa depois de carregar um saco de cimento? Suja. E se o saco de cimento tiver com um cimento empedrado lá, porque ele envelheceu, ou ele pegou alguma pedra da brita que estava ali próxima e grudou, e eu não percebi e coloquei aqui, como que fica o meu ombro? Machucado. Agora imagina pedras do meio de um rio, que a água passa todo dia, pedras todas deformadas, que escorregam, que são difíceis de carregar, mas que precisam ser carregadas, e eles pegam essas pedras e eles colocam aqui no ombro, e quando eles jogam do outro lado, como é que está? A camisa está rasgada, o ombro está machucado, está pesado, não é verdade? E por que Deus faz isso, pastor Samuel? Porque Deus mandaria jovens, homens, líderes, escolhidos por Josué, pegar pedras no meio do Jordão? Simples. Esse povo não nasceu no Egito. Esse povo é o povo que nasceu no deserto, nos 40 anos de deserto. O povo que entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe, são aqueles que nasceram do deserto. Eles não foram escravos, eles não amassaram barro nos joelhos, eles não tomaram chicotadas nos lombros, eles não sabem o preço da liberdade, porque eles já nasceram na liberdade. Então Deus precisa iniciar ali, ao entrar, para chegar nesse novo tempo, Deus precisa iniciar algo, precisa marcá-los de alguma forma. E sabe qual é a marca que Deus vai colocar neles? Uma marca de sacrifício, porque ninguém vai viver um novo tempo, ninguém vai expandir, ninguém vai conseguir chegar na terra prometida, ninguém vai ser um grande empresário, ninguém vai construir uma grande família, ninguém vai encher esse lugar sem carregar pedras pesadas, sem fazer sacrifícios. A gente tem uma geração que acha que vai fazer uma grande empresa sentado lá em casa jogando videogame. Não! Tem gente que acha que vai construir uma família lavando só a louça do almoço. Não, tem que lavar a louça, irmão, tem que arrumar a cama, tem que arrumar a gaveta, tem que trabalhar bastante, tem que ir para a empresa, tem que passar horas na empresa, tem que fazer jejum, tem que fazer oração, tem que ler um livro, tem que pegar o ônibus 6 horas, 4 horas, 2, 3 ônibus, metrô, ir para o trabalho, porque ninguém conquista nada sem sacrifício. E deixa eu dizer,
Deus não vai te levar para a nova terra enquanto Ele não provar que você é capaz de carregar grandes pedras. Tem gente que ouviu a promessa, vai para a terra prometida, mas não está disposto a carregar pedra. E não entra na terra prometida quem não pegar a sua pedra. Agora deixa eu te perguntar, você viu Josué pegando pedra? Eu não vi Josué pegando pedra. Quem pegou pedra? Os líderes. Não é o pastor Oliveira que carrega pedra. Quem carrega pedra? Eita, é isso mesmo, eita mesmo. Porque às vezes está o pastorzão, e eu nem vi pregar sobre liderança, mas eu vivo liderança, então eu não consigo nem sair da liderança, viu pastor? Desculpa. Mas aí está o pastor carregando cadeira para todo lado, está o pastor enchendo piscina, está o pastor pintando. Ei! Ninguém vai construir um grande projeto, ninguém vai alcançar uma terra prometida. Esse lugar não vai se tornar pequeno, não vai ter ar-condicionado quando Josué carrega a pedra. Só vai ter ar-condicionado, só vai estar cheio esse lugar, só vai estar maravilhoso, louvor bacana, melhor som, melhor transmissão quando você carregar a sua pedra. Seu casamento não vai ser salvo com você sentado no sofá, tem que carregar pedra. Sua empresa não vai prosperar com você deitado vendo o jogo, vai ter que carregar pedra. Você não vai subir de nível, não, mas Deus falou para mim que eu vou ser promovido. Se você não carregar pedra, não vai ser. Então começa hoje a carregar pedra. E quanto maior a pedra, maior a conquista. Fala isso para quem está do seu lado, carrega pedra. Ou se você está carregando pedra, fala assim, yes. Porque eu quando eu ouço essa mensagem, que eu também prego para mim, né? Eu falo assim, cara, eu vou pegar uma pedra maior hoje. Que eu quero um negócio mais. Eu quero mais. Essa pedra, dá para eu carregar uma pedra maior? Dá para você carregar? Quem consegue carregar uma pedra maior aqui? Opa! Eu achei que eu não ia ser um bom marido e tem 3 filhas. Eu estou conseguindo carregar umas pedras grandes. Nossa, você não tem noção de quanto que eu pago de papel higiênico. E elas são pequenininhas. Eu fico imaginando quando elas for adolescentes. Que aí além do papel higiênico tem o salão. Senhor, me dá mais pedras. Porque se eu tiver pedra maior, a minha terra prometida também foi expandida. Agora olha a sequência do texto. Versículo 9, acompanha comigo. Josué também, você está lendo isso? Lê aí que a Bíblia é extraordinária. Sou apaixonado pela Bíblia. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde havia parado os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Veja que loucura o que Josué faz aqui. Josué coloca pedras em um lugar que ninguém vai ver, porque o Rio Jordão vai fechar. Faz sentido tirar 12 pedras do Rio Jordão e colocar lá em Gilgal, que nós vamos ver daqui a pouquinho, porque Gilgal está do lado de lá, na terra seca, onde as pessoas vão ver. Mas aqui no meio do Jordão, Deus não falou para Josué, coloque pedras no Jordão. Deus não falou para Josué, escolha líderes e coloquem pedras no Jordão. Foi Josué que viu tudo aquilo acontecendo e falou assim, ei, vou colocar pedras no Jordão, 12 pedras. E eu estava lendo esse texto, fiquei pensando, não faz sentido, nenhum sentido, porque ninguém vai ver isso, pastor. Ninguém vai ver isso, meu irmão. Quem é que vai ver pedras dentro de um rio? E o Espírito Santo, ninguém vai ver isso? Eu falei, claro que não. Vai um monte de gente lá viajando, aqueles pastores famosos que tem aquelas viagens para Israel, vai com um monte de gente lá, passa no Rio Jordão, e eu garanto que ninguém viu essa pedra. E o Espírito Santo, ninguém viu essa pedra? Aí eu, como assim ninguém viu essa pedra? Imagina que hoje Deus estava dando um passeio no céu, e Ele falou assim, ei Josué, chega aqui, vamos dar uma olhadinha no Jordão? Elas ainda estão lá. As pedras ainda estão lá. Ei, sabe o que Josué fez nesse dia aqui? Ele colocou pedras, não foi para a gente ver, não foi para receber curtida, não foi para o chefe ver, mas foi para Deus ver. Deixa eu dizer algo, Deus está vendo o que você faz quando ninguém está vendo.
Deus está vendo o seu trabalho quando o seu chefe não está vendo. Deus está vendo a sua oração quando o seu marido não está vendo. Deus está vendo o seu secreto quando ninguém está vendo. E quando você coloca pedras no secreto, Deus que vê no secreto recompensa. Aleluia! Continua a colocar pedras. Coloca a pedra onde ninguém vê. Coloca a pedra. Mas pastor, eu já estou há 200 anos trabalhando lá na minha empresa e o meu chefe não percebe o meu sacrifício. Deus está vendo. Pastor, mas o meu marido, eu oro por ele, ele não muda. Deus está vendo. Pastor, mas o meu filho, já fiz de tudo e não resolve. Deus está vendo. Pastor, mas eu já orei, eu trabalho no serviço, o pastor nunca me percebe. Deus está vendo. Quando ninguém está vendo, Deus está vendo. O que você faz sem ninguém ver, Deus está vendo. O joelho no chão dobrado na madrugada, Deus está vendo. A leitura da Bíblia no banheiro, quando você tem 5 minutos de intervalo, Deus está vendo. O trabalho bem feito no trânsito, quando o chefe não está vendo, Deus está vendo. Aleluia! Coloca pedras. Coloca pedras. A gente gosta de colocar pedra onde as pessoas veem, mas Deus gosta de pedras onde ninguém vê. Aleluia! Um dia Jesus está dando uma lição para os discípulos, está lá em Mateus 6, ele está tendo uma conversa, ele fala assim: ei, vocês, quando forem orar, não façam como os fariseus não, porque os fariseus, quando oram, eles levantam a mão, eles publicam, eles dizem onde eles vão orar, eles colocam no Facebook, no Instagram. Eu era pastor lá em Curitiba uma vez, e aí estava começando o WhatsApp, o grupo assim, aí um irmão postou uma foto no grupo, ajoelhado, orando por vocês. Ou aquela irmãzinha que se emperequeta toda, faz a melhor maquiagem, põe tudo, não tem nada errado nisso. Posta a foto e coloca: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já viu isso? Isso não acontece aqui, né? Mas lá na minha igreja, irmão, no grupo de WhatsApp acontece. Mas Jesus não vê grupo de WhatsApp, irmão. Não, ele vê. Jesus vê o Instagram, mas ele não curte não. Agora Jesus é apaixonado por pessoas que entram no secreto. Ele fala assim: vocês sabem os fariseus que estendem a mão? Vocês não são assim não, vocês são diferentes. Sabe aquele quarto que ninguém tem a chave? Sabe aquele lugar que ninguém conhece? Só você e mais ninguém. O Deus que te vê nesse lugar, Ele te recompensará. Aleluia! Coloca pedras no secreto, coloca pedras quando ninguém está vendo, porque quando você trabalha no anonimato, Deus está vendo. Fala para quem está do seu lado aí, coloca uma pedra aí sem postar, por favor. Sabe aquela irmã que está lá no banheiro, lavando o banheiro para todo mundo chegar, no secreto, ninguém está vendo, irmã, Deus está vendo. Sabe aquele irmão que ensaiou a madrugada inteira e deu errado, mesmo assim Deus está vendo, relaxa, Deus está vendo. Fala para quem está do seu lado: Deus está vendo, Deus está vendo. E aí olha a sequência do texto, versículo 20, diz bem assim: foi ali em Gilgal que Josué ergueu um monumento com 12 pedras tiradas do Jordão. Agora Josué saiu de dentro do rio Jordão, e lá do outro lado do rio Jordão, já na terra prometida, ele coloca as 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e esse lugar se chama Gilgal. Sabe o que significa Gilgal e por que o nome é Gilgal? A sequência do texto vai explicar no capítulo 5. Gilgal significa rolar para baixo, ou seja, ali nessas pedras, a vergonha de Israel foi apagada, porque até então ninguém era circuncidado, com exceção de Josué e Calebe. Só Josué e Calebe era circuncidado e tinha uma aliança com Deus, porque no deserto, ninguém que nasceu no deserto foi circuncidado, e nas pedras de Gilgal eles são circuncidados, o sangue é derramado, a aliança é refeita, e Deus fala assim para Israel: a vergonha do Egito, a vergonha do deserto, a vergonha da perseguição, hoje
eu mando embora a minha aliança que foi feita com vocês em Abraão, de que vocês seriam abençoados, de que as nações veriam a bênção do Senhor em vocês. Eu renovo hoje, ninguém vai ver a sua vergonha, eles vão ver o Deus de aliança. Isso é Gilgal. E por que Gilgal é importante na nossa vida? Porque Gilgal é memorial. Gilgal está do lado de lá do rio. Eles acabaram de atravessar o Rio Jordão, e ali eles estão diante do milagre de Deus. Deus abriu, eles viram, e agora eles estão aqui adorando a Deus em Gilgal. Yes! Deus abriu o Rio Jordão, yes, Ele fez mais uma vez, Ele é o mesmo, Ele não mudou, glória a Deus. Nós passamos, nós estabelecemos aliança, vamos fazer uma foto, vamos lembrar desse dia, vamos publicar nos meios sociais, para a gente se lembrar daqui a um ano, daquilo que Deus fez. É isso que eles estão fazendo, e isso é importantíssimo, porque algumas horas depois, Deus vai falar assim, seguinte, dá uma olhada ali, está vendo? Jericó, agora derruba a muralha. E aí Josué, legal Deus, boa ideia, nós vamos derrubar. O que o senhor vai fazer? Então vocês vão fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui para vocês, viu Josué, num papel, numa pedra, uma catapulta, e vocês vão colocar pedras pesadas na catapulta, e vocês vão jogar essas pedras e derrubar as muralhas. Foi isso que Deus falou? Não, eu vou ensinar vocês o segredo da vida, ou vou ensinar vocês a fazer uma dinamite, vocês vão explodir Jericó. Foi isso que Deus falou? Não. O que Deus falou? Qual é a estratégia divina para derrubar Jericó? Vocês vão rodar 6 dias em silêncio. No 7º dia, vocês vão rodar 6 vezes em silêncio. E só na 7ª vez vocês vão gritar, quebrar os cântaros. E aí as muralhas vão derrubar. Eu não imagino se eu sou o líder que tem que dar essa notícia para o pessoal. Aí gente, dá uma olhada em Jericó, nós vamos derrubar, derruba, vamos lá. Como que nós vamos fazer isso, Josué? Nós vamos rodar quietinho durante 6 dias. Que é? No 6º dia nós vamos rodar 6 vezes em silêncio, tá? E depois nós vamos, sei lá, colocar uns pá embaixo, colocar uns pedaços de madeira e vai cair. Não, nós vamos gritar. Derrubei alguma coisa. Nós vamos gritar. Nós vamos pular, nós vamos quebrar os pratos que a gente tem. Imagina como é que deve ter sido a conversa de bastidor, o corredor da igreja, a última fileira. Ih, pastor Josué tá batendo bem na cabeça não, irmão. Mas tá bom, vamos acreditar, né? Porque ele fez. E aqui está Gilgal, bem aqui, ó. Ai meu Deus, Gilgal. E ali está Jericó. Ali é o púlpito de Jericó. Tá bom? Deixa eu arrumar aqui Jericó. Vamos lá galera, vamos lá. Yes, vamos. Criança, mulher, guerreiro, velho, jovem. E vamos lá, silêncio aí povo. E começa a andar aquela mega muralha. Deus vai fazer. E estamos olhando. Sol do meio-dia, deserto, no meio do caminho. Será? Cochichando, todo mundo bem baixinho. Será que vai dar certo esse negócio? Josué está maluco? Será que vai dar? Só que quando eles vão terminando a volta, para onde eles voltam mesmo para descansar? Gilgal. E quando eles chegam em Gilgal, tem um sangue derramado nas pedras. E essas pedras foram retiradas de um rio Jordão que eles viram ser aberto quando os homens pisaram de Israel. E lá eles atravessaram, porque eles vieram do deserto, onde caía pão do céu, onde caía galinha do céu, codorniz do céu, que eles viram uma nuvem durante o calor do dia, para dar uma sombrinha, e uma nuvem de fogo durante a noite, e eles falam, yes, Deus, nós nos circuncidamos aqui. Ei, vocês lembram que Deus apareceu para Abraão, o nosso pai, e ele falou, eu vou levar vocês para a terra, e ele deu para Jacó, Isaac falou, ei, você é o filho prometido, e não morreu Isaac, ele ressuscitou Isaac, e depois veio Jacó, e no tempo daquela
daquele problema de seca, de falta de comida, ele levantou José, e ele levou José governador, e com José trouxe comida para nossa casa. Aí se levantou um faraó, e ele era contra Deus, e Deus foi lá e tirou a gente daquele lugar, abriu o mar vermelho, nos conduziu no deserto, fez água surgir, deu vitória no deserto, fez pão, fez alimento cair do céu, fez a nossa roupa se multiplicar, fez a gente nascer, fez a gente prosperar. A gente era uns poucos, agora a gente é milhão. Ele prometeu, ele fez, ele vai fazer, ele é o mesmo, nós vamos continuar. E aí vem o segundo dia, e eles estão animados, mas aí dá uma desanimadinha. Mas aí eles chegam no final do segundo dia, e tem Gilgal, e a força é renovada, tem um monumento ali, tem uma aliança ali, tem um marco dizendo assim: Deus era o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo para sempre. Lembra dos discípulos? Os discípulos estão entristecidos, João 14, Senhor, o Senhor vai morrer, e agora? Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam em mim, na casa dos meus pais tem muitos lugares, eu vou preparar um lugar para vocês, e vocês não vão ficar sozinhos, eu vou deixar o outro Consolador, e ele vai lembrar todos os dias as minhas promessas. Aleluia! Paulo, não contente, fala assim em Efésios 1,13: e nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa. De vez em quando eu me esqueço que Jesus vai voltar, de vez em quando eu me esqueço que Jesus é bom, de vez em quando eu me esqueço que Ele me prometeu algumas coisas, mas tem na minha vida uma Gilgal, o Espírito Santo da promessa. Ele diz assim: relaxa, Samuel, eu prometi, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Você já pagou aluguel de 1.000, você já pagou aluguel de 2.500, você já viveu com R$100 no bolso, eu te sustentei lá, eu continuo te sustentando. Eu volto para minha Gilgal e eu lembro, eu tenho uma aliança com Deus, tenho uma foto, tenho um marco, Ele não mudou. Aleluia! Ele não mudou. Ei, sabe o que a gente está fazendo aqui hoje na série Expansão? Nós estamos fazendo uma fotografia, aguarde esse dia, 22 de março de 2023, daqui a um ano não vai ter lugar aqui, nós vamos olhar para essa foto e nós vamos falar assim: ei, lembra quando a gente se reunia na quarta-feira e tinha pouca gente? Deus nos sustentou. Nós vamos estar em um outro desafio maior, talvez indo para um outro lugar maior, talvez fazendo 3 cultos, talvez com gente pendurada no telão, e a gente pensando: meu Deus, como que a gente vai fazer isso? E aí nós vamos olhar a fotografia: rapaz, nós sobrevivemos a um dia que não tinha ninguém, nós sobrevivemos a uma pandemia. Deus não mudou, Ele fez lá atrás, Ele vai fazer de novo, porque Ele é o mesmo. Eu tenho 3 marcos, tenho 3 Gilgal lá em casa: Esther, Elise e Eloá. Minha esposa não pode ter filhos, minha esposa não ovula, tudo bagunçado, um ano inteiro sem menstruação. De 3 anos em 10 meses, em 3 anos e 10 meses, Deus mandou um marco. Primeiro a Esther, 3 anos e 10 meses depois Elias, 3 anos e 10 meses depois Eloá. Só para a gente saber que não é obra humana, que não é obra da mão, não é obra do médico, mas existe um Deus, Ele é o mesmo. Ele fala assim: Ele faz da estéril mãe de filhos, e da casa aos perdidos, Ele é o mesmo. Aleluia! Você já venceu batalhas maiores. Jericó é fichinha diante do deserto que você já passou. Olha Davi está diante de Golias, e está todo mundo com medo, porque é o Golias. O que é o Golias? É o Jericó, é pesadão, é grandão, é fortão. E agora, como é que nós vamos vencer? Gente, relaxa. Quem que é esse incircunciso filisteu? Lá no meio do pasto, quando ninguém estava vendo, quando ninguém enxergou, veio um leão, e eu fui lá, arrebentei o leão. Depois veio um urso, e eu arrebentei o urso. Ixi, eu fiz isso um monte de vezes. Sabe por que eu fiz isso? Porque Deus estava lá comigo, e o mesmo Deus que estava comigo matando o leão e o urso, vai derrotar esse incircunciso filisteu. Ele não mudou, Ele é o mesmo. É a Gilgal. E Deus está falando para você hoje: tira a foto desse dia
Marca esse dia na tua agenda, porque essa é a tua Gilgal, o dia que você vai olhar para trás e vai falar assim: olha como eu estava, e olha o que Deus fez. Ele não mudou, Ele me tirou do lamaçal, me trouxe até aqui. Eu até achei que eu estava perdido, mas hoje é o dia de marcar na história a renovação e a transformação da sua nova história. Gilgal. Agora eles estão em Jericó, e o texto de Josué 6 começa dizendo assim: os portões de Jericó estavam muito bem fechados, e o versículo 2 diz: mas o Senhor, fala comigo, mas o Senhor, fala para quem está do seu lado, mas o Senhor, fala para alguém que está atrás, você precisa repetir isso, mas o Senhor, agora vem comigo, disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó. Aleluia! Relaxa, Josué, você já fez um marco. Sacrificaram, levaram pedra. Você já colocou um relacionamento. O que mais importa para você sou eu. Um marco de relacionamento. Você já colocou um marco de lembrança, de memorial, de promessa, uma Gilgal. Agora é comigo. Eu já entreguei nas suas mãos Jericó. Quando você coloca pedras, meu amigo, quando você faz sacrifício, quando você dobra o seu joelho, quando você ouve e acredita na promessa, o resto é com Deus, e Ele já entregou Jericó nas nossas mãos. Já está entregue, já entregou. A minha parte é colocar pedras, a parte de Deus é derrubar muralhas. A minha parte é pegar pedras no rio, a parte de Deus é derrubar gigantes. A minha parte é olhar para encontrar a nuvem, a parte de Deus é fazer a chuva descer. A minha parte é mandar mergulha 7 vezes, a parte de Deus é curar o leproso. A minha parte é remova a pedra, a parte de Deus é sai Lázaro. A minha parte é joelho no chão, é oração, é profecia, é sacrifício, é fotografia. A parte de Deus é salvação do meu marido, é transformação da minha família, é expansão dos meus negócios, é prosperidade na minha vida financeira. Aquilo que eu não faço, Deus faz. E hoje é dia de você colocar uma pedra aí na sua vida, para você falar igual o Carlos Drummond de Andrade: tinha uma pedra no meio do meu caminho, tinha uma pedra, e eu fiz dela um altar, e desse altar a minha história foi transformada. Deus tem um ano de expansão para você. Pega a sua pedra, coloca no chão e começa hoje a construir, por meio dessa pedra, a nova história de Deus na sua vida. Jericó vai cair, príncipes vão morrer, e a terra que mana leite e mel vai ser conquistada pelas pedras que você está colocando hoje. Vamos orar? Talvez você, posso chamar aqui na frente? Talvez você precisa colocar uma pedra. Olha, sabe o que eu aprendi com um grande amigo do meu pai, meu tio do coração, pastor Eliseu Gomes, que quando a gente chora para Deus, é diferente de quando a gente chora para o psicólogo, porque quando a gente chora para o psicólogo, o choro, as lágrimas caem. Quando você chora para um amigo, fica aí no chão. Quando você chora no WhatsApp, molha o celular. Mas quando você chora no altar, esse choro sobe em forma de oração, ele vira um sacrifício. Então não tem lugar melhor do que estabelecer um altar no altar. E se você quiser hoje estabelecer um marco, para que daqui a um ano você se lembre daquilo que Deus fez, eu quero te convidar aqui à frente. Vem aqui na frente, tem lugar, ajoelha, põe a mão no chão, sei lá o que você vai fazer, mas hoje você vai falar assim: Senhor, a minha história muda hoje. Eu vou carregar a pedra do meu filho, eu vou carregar a pedra do meu casamento, eu vou carregar a pedra da minha empresa. Pode vir, sobe mais aqui, vem aqui na frente. Eu vou carregar a pedra do meu negócio. Hoje eu vou virar a história. Hoje eu vou construir um Gilgal. Hoje eu faço uma aliança contigo. Vem aqui na frente, o pessoal do louvor já está com a música preparada. Se você estiver aqui na frente com a sua família, com o seu marido, por favor, ore com ele, ore com a sua esposa. Olha que coisa linda, com o meu filho, faz isso mesmo, ó. Tem um profeta nascendo aqui hoje, no Gilgal, ó. Um pai colocando no altar um Isaac, que vai ser um pai de uma nação, um profeta de uma nação, é isso. Tem pedras sendo colocadas hoje, tem joelhos sendo dobrados hoje, tem lágrimas subindo para o céu.
tem igrejas sendo construídas, tem empresas sendo multiplicadas, tem casamentos sendo salvos, maridos sendo salvos, filhos sendo curados. Aleluia, vamos adorar o Senhor enquanto a gente canta. Você que está no seu lugar, fica de pé, comece a falar com o Senhor. Se você quiser, vem aqui na frente, depois eu quero orar por você.